Beleza, agora eu comecei lá e eu comecei a fazer meus testes exploratórios. Então eu estou explorando o sistema, não necessariamente para achar bugs, mas simplesmente para tentar entender como que o sistema funciona. E agora, Manny, o que eu deveria fazer? Galera, agora que você já foi atrás disso, já começou a entender mais sobre o sistema, agora sim você vai começar a tentar implementar iniciativas. Exatamente, obviamente, eu estou falando aqui de uma empresa caso ela não tenha essas iniciativas já. Porque se essas empresas já tiverem essas iniciativas que eu vou trazer aqui, fica tudo muito mais fácil. Porém, tá, eu quero deixar claro, a maioria das vezes, né, que você estiver trabalhando com que já tem um time de qualidade lá, provavelmente essas iniciativas já vão estar implementadas e você, como QA Júnior, não vai precisar ficar correndo atrás de ficar falando com essas, de ficar tentando construir essas iniciativas. Provavelmente outros QA já vão ter desenvolvido isso e você só vai ter que seguir com elas. E é por isso também que você lê documentação, porque provavelmente você vai descobrir sobre esses processos, você vai descobrir sobre essas iniciativas de qualidade, justamente lendo documentação, porque é assim que se cria processo, é assim que se cria documentação, né? É assim que faz você criar esses processos para que todo mundo consiga seguir. Mas quais seriam as iniciativas que eu acho que uma empresa inicialmente tem que ter? Primeira coisa, vamos considerar, eu estou levando em consideração aqui que a gente está trabalhando com metodologias ágeis, ou seja, empresas que trabalham com processos ágeis. Manny, por que você leva isso em consideração? A maioria das empresas estão trabalhando hoje em dia. Então, metodologias ágeis, se você quer se tornar um QA, você precisa entender sobre elas. Porém, o que eu vou trazer aqui é considerando metodologias ágeis, já que a maioria das vezes você vai encontrá-las nas empresas. Quando você olha para a metodologia das empresas, é muito normal a gente ter furos dentro delas, justamente porque essas metodologias ajudam e muito a você criar documentações, e não somente isso, você criar métricas para que você consiga melhorar o time. E galera, pasmem, isso é uma coisa que está acontecendo, né? Já aconteceu inclusive na maior parte das empresas. A gente está tentando trabalhar com algum processo de metodologia ágil, e nesse processo de metodologia ágil, você acabar simplesmente não seguindo os processos. E qual que é o problema de você não seguir esses processos para o desenvolvimento de um software? Quando você começa a pular esses tipos de processos de metodologia ágil, então, por exemplo, criar métricas sabendo quantos pontos que o time consegue trabalhar por sprint, entender qual que é a velocidade do time, quantos pontos a gente consegue fazer em uma sprint, quantos pontos a gente não consegue fazer em uma sprint, entender quantos tickets a gente consegue trazer e quais tickets são realmente difíceis e quais tickets não são tão difíceis assim. Tudo isso são coisas que você consegue com métricas do Scrum, né? Ou melhor, com métricas de metodologias ágeis. Porém, se você não segue essas métricas, se você não pontua seus tickets, se você não trata a sua sprint do jeito que ela tem que ser, então ali fechando ali num tempo determinado, normalmente de 2 em 2 semanas, se você não faz esse tipo de coisa, você perde todas essas métricas. E eu vou tentar falar aqui qual que é o problema de você perder essas métricas. Não tendo essas métricas, significa que você não vai saber como melhorar o seu projeto. Você não vai saber como melhorar a velocidade do time. E o que eu quero dizer com velocidade do time, tá, pessoal? Velocidade do time é quando a pessoa, ou melhor, o time que está trabalhando aqui naquele projeto, o quanto eles conseguem entregar. Então, quantas features, quantos tickets, quantas funcionalidades aquele time consegue entregar. E galera, uma coisa legal de vocês levarem em consideração é que isso são coisas que eu acho relativamente fácil adicionar numa empresa, ou melhor, começar a fazer esses tipos de processos na empresa. Por que eu acho tão simples? Eu acho isso simples porque são basicamente processos que você tem que implementar. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre os processos de Scrum, o que você tem que fazer. Dentro de uma sprint, você tem alguns rituais que precisam ser feitos. Então garantir que a retrospectiva está sendo feita, garantir que as dailies estão sendo feitas do jeito certo, garantir, por exemplo, a planning e garantir que você, como QA, também participe. Porque todas essas reuniões, um QA consegue dar inputs justamente para poder melhorar o processo dessa empresa. Tá bom? Então, considerando todos esses rituais, toda a metodologia ágil no geral, você acaba precisando, como QA, tomar conta delas. Aí você me pergunta, Manny, mas por que eu, como QA, vou tomar conta dessa metodologia ágil que a gente está utilizando, se ela só faz parte do processo e eu não sou Scrum Master, não sou Agile Coach, né? Que tem esse pessoal que toma conta dessa área. E eu diria para você falar assim, poxa, mas processo faz parte da qualidade. E só para você entender,
Eu também não sou Scrum Master, não, eu entendo sobre Scrum, porque eu trabalho há bastante tempo com, mas poxa, a primeira coisa que eu tô tentando fazer no time que eu tô agora é ajeitar o processo deles, ajeitar o processo Scrum deles. Por quê? Porque eu consigo gerar métricas melhores. E se eu consigo gerar métricas melhores, eu consigo resolver o problema do time, eu consigo fazer com que o time seja mais ágil, consigo entregar com mais velocidade. E não só isso, né? Eu também consigo fazer com que o time entregue com mais qualidade. Por quê? Porque a gente vai seguir alguns tipos de princípios. Então, voltando aqui para o tema, né? Onde começa o trabalho de um QA? No QA, você meio que tem que estar em todos os lugares, a todo tempo, a todo momento, de todas as formas possíveis. Porque você tem que garantir a qualidade, né, do produto. Só que isso significa que se o produto tiver problemas, tiver bugs, isso é culpa sua? Também não. Eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida, mas a verdade é que não. Você não é culpa sua, fique tranquilo, tá tudo bem. Ter bug significa que os processos precisam melhorar. E também significa que provavelmente você pode ter deixado escapar um cenário ali ou outro. Mas isso acontece. E acontece até mesmo para quem é sênior, tá, galera? Não vai achando que você aí que é júnior, você deixou passar alguma coisa, que é um problema só seu e porque você é júnior. Não, isso acontece até comigo, tá? Então, não se cobre demais em relação a isso.